vídeos anteriores eu me apresentei e essa foi uma questão pra mim, porque eu não sabia o que precisava ser apresentado sobre mim, se é que é sobre mim esse canal, né? Se tornou um incômodo pra mim a ideia de ter que me apresentar a partir da minha profissão, porque socialmente a gente tem isso, né? A gente fala o nosso nome e qual é a nossa ocupação, o que a gente faz como trabalho remunerado, como que a gente ganha dinheiro no mundo. E eu sentia que isso era um recorte muito ínfimo perto de tudo que eu pretendo trazer nesse canal. Então, me gerou um incômodo a ideia de falar a partir do lugar da psicologia. Mas se não da psicologia, de onde? De onde eu falo? Essa foi a questão que me pegou essa semana. E eu falo de um lugar humano, eu falo de um lugar feminino, eu falo a partir de um lugar, de uma história que carregou muito silêncio, muita vergonha, muita culpa, muita contenção. Fui uma pessoa que me escondi muito e falo hoje, dando voz a tudo que ficou calado em mim. Mas mais ainda, eu falo dando voz a tudo que ficou calado em Rosa. Rosa Caveira foi um grande marco na minha existência, porque eu a conheci, ela se revelou pra mim há uns 5 anos atrás, talvez um pouco mais. E foi o início de um grande caminhar, de um grande despertar, de uma relação profunda, de muita intimidade, honestidade, transformações, mortes e renascimentos, que são justamente as temáticas desse vídeo. Eu falo sobre morte e renascimento, sobre rupturas, liberdade, sobre o feminino, sobre a traição, não somente com o outro, mas a traição de si própria. E tem uma razão, tem uma raiz do porquê eu falo sobre essas temáticas. Tem alguém me mentorando nessas temáticas e eu falo isso de forma metafórica e simbólica. Eu não tenho a pretensão de trazer fatos concretos e reais pra gente definir se existe ou se não existe. Eu sequer tenho a pretensão de definir quem é Rosa. Você pode ler a partir de uma lente da psicologia junguiana, por exemplo, que é a abordagem com a qual eu trabalho, que leria essa força a partir de uma imagem arquetípica, né, de um símbolo. Mas existem várias outras formas de interpretar, de ler, de definir essa força, mas não está dentro do meu objetivo trazer o que ela é, e sim o que acontece na minha relação com ela. Como a minha relação com ela se transforma. E me transforma, principalmente. Quando eu descobri, eu reconheci essa força caminhando junto comigo, eu fiquei muito apaixonada, muito. Sabe aquela paixão avassaladora, que você sente borboletas no estômago, vontade de falar com a pessoa o tempo inteiro, só pensa nela? Eu tava exatamente assim. E era tudo muito novo pra mim, eu não tinha experiência, eu não tinha desenvolvimento nisso. Então eu queria falar com ela, eu queria orientações, eu queria me consultar com pessoas que pudessem me orientar, que pudessem me conduzir nessa relação, como que me relaciono com uma força invisível. E era justamente isso que ela não permitia. Ela brigava muito comigo, assim, de puxar a minha orelha, de me chamar de teimosa, todas as vezes que eu contava sobre ela, falava sobre ela para as pessoas, ela realmente não gostava. Eu não entendia muito aquilo, né? Eu queria falar, então foi um desafio para mim entender que eu precisava silenciar a minha relação com ela, porque essa relação precisava amadurecer, crescer de um lugar de silêncio, íntimo, privado. E agora eu entendo o porquê ela fez isso. O porquê durante esses últimos 5 anos a nossa relação precisou ser zelada, protegida, porque era algo ainda muito embrionário, muito iniciático e muito vulnerável a interferências de outras pessoas, a formas que outras pessoas lidavam com essas mesmas forças em outros campos. E hoje
Isso faz muito, hoje, nesse vídeo, isso faz muito sentido, porque na semana eu fui pensando sobre qual seria a temática do próximo vídeo, não estava me surgindo nada, sentei para escrever e a primeira frase que veio foi: de onde eu falo? E eu entendi que era o momento de assumir o compromisso e o pacto que eu fiz e tenho com essa força para o mundo. Chegou o momento de falar de rosa. Chegou o momento de ser rosa e ser caveira. Acho que a parte da caveira eu fui nesses últimos 5 anos, porque foram 5 anos de muita transformação, de muita ruptura, de muita morte, onde eu realmente conheci a minha real caveira, que todos somos. E agora eu sinto que eu estou conhecendo a faceta rosa. Rosa é vida, é florescimento, é beleza, é magnetismo, perfume, delicadeza, mas é também defesa, ela tem os seus espinhos, né? Então eu tenho aprendido muito com essa relação e este canal é um canal de devoção a essa força, de entrega, de rendição. E eu estou aqui para testemunhar o que é viver de forma rendida. E rendição não significa obediência, cegueira, submissão, nada disso. Rendição é confiança. Essa é a relação de maior confiança que eu tenho em toda a minha vida. É uma relação que me confronta, mas me sustenta, arranca as minhas máscaras, me deixa o puro osso, mas não me abandona, não me larga. E me nutre, me fortalece para que eu continue, para que eu siga, para que eu atravesse os momentos desafiadores, para que eu atravesse os momentos de escuridão. Quando eu criei o canal, eu não imaginava que chegaria um momento que eu iria falar abertamente sobre ela, porque acho que vindo dessa relação que foi me ensinando a silenciar e a guardar, eu acreditava que isso seria algo que ficaria sempre comigo, guardadinho, no meu íntimo. Então foi uma grande surpresa quando me surgiu a temática e foi como uma avalanche, uma enxurrada, assim, foi descendo várias informações e eu senti medo. Eu senti medo de expor, eu senti medo de me expor, eu senti medo de assumir o que é isso de fato. Eu senti medo de falar tão diretamente, de forma tão humana e vulnerável com vocês. Eu senti medo. Mas não posso permitir que o medo seja um obstáculo para o prazer que eu sinto de assumir a minha voz no mundo. Não vou permitir que a vergonha seja um obstáculo que faça com que eu continue silenciando e escondendo, porque eu quero que esse canal seja visível não só por mim, mas por ela, que também carrega uma história de muito silenciamento, de muita marginalização, de muita dor. E por carregar toda essa história, tem grandes sabedorias. Sabedorias que não se encontram nos livros, sabedorias que não se encontram na academia. É sabedoria de gente que viveu, sentiu na pele, ficou na carne viva, esfolou a pele e aprendeu. E é justamente desse modo que eu aprendo. É justamente disso que vem as ideias do canal, os pensamentos e as reflexões. É a partir de quem vive na pele. Então é desse lugar que eu falo. Não é porque eu vi num livro, não é porque eu estudei. Isso tudo qualquer um pode fazer. Você pode pegar o livro e ler. Você pode ir lá e estudar. Mas a minha vivência só eu posso ter. E a gente aprende com a vivência um dos outros. Então, esse canal, que é um altar, e eu preciso sempre me lembrar que esse canal é um altar, porque muda toda a forma de me relacionar com vocês e com o canal. Não se torna sobre os resultados, não se torna sobre o número de visualizações, a quantidade de curtidas e a quantidade de comentários. E sim, entregar o meu coração, tudo aquilo que tem de mais
visceral em mim pro mundo. Esse é o meu maior ato de rendição. Eu sempre tive uma convocação, um chamado para me expor para uma vida um pouco mais pública e eu sempre corri disso, ao mesmo tempo que eu sempre quis isso, sempre foi uma briga dentro de mim. E aí o canal surgiu como sendo um caminho de não mais me esconder, não mais me apequenar diante do mundo, não mais silenciar a minha voz. Eu quero falar, eu tenho muitas coisas a dizer. E se você quer me ouvir, fica. Se inscreve no canal. Vamos formar uma comunidade, porque neste momento, nesse vídeo, eu tô fazendo algo que muda a dinâmica. Não é mais sobre eu dizer, eu estar numa posição professoral que ensino e vocês absorvem aquilo que eu falo. Mas nós estamos agora juntos, porque eu estou convidando vocês, eu estou trazendo vocês para dentro da minha relação com ela. Pra dentro dessa relação que é a coisa mais sagrada que eu tenho na minha vida. Porque a partir desse vídeo, a partir de agora que eu estou assumindo esse compromisso e esse pacto publicamente com vocês, com ela, comigo, muitas coisas vão mudar. E vocês vão testemunhar, porque esse canal também tem esse objetivo de ser um testemunho, de ser uma continuidade que vai refletir as transformações que estão por vir. Muitas das transformações que já aconteceram não foram vistas porque ela aconteceu no subterrâneo. Ela aconteceu debaixo da terra. Por isso que foi silencioso, por isso que foi escuro, por isso que foi solitário. Foi sobre moldar as minhas raízes, aprofundar as minhas raízes. E agora eu estou na superfície, eu floresço, eu apareço no mundo depois de fortificar e enraizar os aprendizados e a relação com ela no mundo. Vocês vão poder testemunhar junto comigo, porque eu não sei de nada do que vai acontecer daqui pra frente, mas vamos juntos testemunhar as ações, as influências e as transformações que essa relação é capaz de me gerar. E olha que incrível, né? O fato de ser uma relação significa que eu estou presente. É a partir de mim que eu me relaciono. Então eu sou muito importante nessa equação. A minha conexão comigo mesma é extremamente importante nessa relação. E é por isso que ela me exigiu solidão. A solidão fez com que eu me voltasse para dentro, fez com que eu me voltasse para mim mesma, justamente para encontrar o meu lugar de presença e assim me relacionar com ela. E uma outra coisa que essa relação é acessível, porque se é a partir de mim que eu me relaciono com ela, é em qualquer momento, é em qualquer lugar, é instantâneo. É a minha relação com ela. Não tem intermediários, não tem gurus, não tem ninguém que vai dizer o que eu tenho que fazer. É eu e ela. E essa é a minha experiência. E é dessa forma que eu venho vivendo um processo iniciático de uma condução que tá me levando a lugares extraordinários. E eu não tô falando de sucesso financeiro, eu não tô falando de prosperidade, eu não tô falando de nada disso. Nada disso. Não tô falando de tudo que tá todo mundo atrás. Eu acho que, inclusive, eu encontrei algo que eu nem sei se as pessoas sabem que existe. De verdade. Eu nem sei se as pessoas têm noção da dimensão que o próprio corpo tem de sentir prazer na vida, de se sentir bem consigo mesmo, que não tem dinheiro no mundo que te compre isso. E é a partir desse lugar que eu falo. A partir de um lugar de uma pessoa que se recusa a não sentir prazer na vida. Se recusa a passar na vida despercebida. E não pelo outro, mas por mim mesma. Não tá percebendo a minha vida. Não tá percebendo o meu caminho. Não tá percebendo as portas que eu abro e as portas que eu fecho. Eu me recuso. Não falei meu nome. Meu nome é Camila. Às vezes eu me perco, mas meu nome é Camila. Vocês podem me chamar assim, podem me chamar de Rosa, podem me chamar de Caveira. Como for conveniente pra você, não me importa. Mas aqui eu apresento Rosa Caveira. Mais do que a mim, Camila,
profissional, amiga, filha, parceira, qualquer outras atribuições que eu tenha, eu sou um ser que está rendido na vida e que essa rendição trouxe grandes frutos e daqui pra frente eu não sei dizer o que vai acontecer, mas sinto que algo muito maravilhoso tende a acontecer a partir desse compromisso. Esse com certeza foi o vídeo mais desafiador que eu fiz até então, porque ele é o mais honesto, o mais íntimo e o mais verdadeiro, e porque eu estou aqui revelando algo que durante muito tempo eu pensei que ninguém ia ficar sabendo sobre mim, inclusive ouvi pessoas me desencorajando a falar abertamente sobre ela no canal. Mas, como eu sou guiada pela minha própria cabeça, eu sinto que eu preciso assumir essa força, eu preciso assumir e dar créditos, dar visibilidade a quem merece os créditos por tudo que eu passei. E me lembrar sempre de que esse é um altar e ele é sagrado para mim. E que se você tá aqui, você se identifica comigo, com ela, com as nossas mensagens, é porque é sagrado para você também. Ela não vai permitir que alguém venha avacalhar a minha parada, entendeu? Ela não vai. Então, meus amores, sejam bem-vindos oficialmente ao Altar da Rosa. Que façamos desse trabalho um trabalho de devoção e que você possa pensar daí de onde você fala, de onde é o seu posicionamento na vida, como é que você se coloca, como é que você se expressa, de onde você cria, a sua criatividade sai da onde? Tu pare o que no mundo? Esse realmente foi o vídeo mais desafiador. Eu tô suando horrores em gravar esse vídeo. E não sei como terminar, porque ele é muito mais um testemunho, é uma revelação, é uma confissão do que qualquer outra coisa, do que uma mensagem propriamente dita. Mas é o início de uma comunidade, mais do que uma hierarquização onde a influenciadora tá aqui e os seguidores estão num lugar de recebimento somente. Mas eu quero que vocês estejam num lugar de coparticipação, né? Que essa é uma comunidade que será muito beneficiada, com certeza, pelas transformações e pelas mensagens que me serão reveladas a partir de agora. Porque o que eu sinto é que esse vídeo, ele abre uma chave para um novo momento. E a gente assume aqui um caminho de responsabilidade, compromisso, entrega e prazer. Com certeza, muito prazer. Então é isso, meus amores. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham recebido bem e tenham compreendido a minha forma de me relacionar. Eu vou destrinchar tudo isso com mais detalhes. Eu vou contar como foi essa história toda, esses últimos 5 anos, como é que eu cheguei até aqui, quais foram os aprendizados primordiais desse tempo de incubação, desse tempo que foi debaixo da terra para chegar nesse momento de conseguir ver o meu primeiro caule emergir da superfície da terra, para que agora eu possa florescer, para que agora eu possa realmente existir no mundo e ser vista sendo quem eu sou. Então, se você gosta de ver, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e até o próximo vídeo. Cheiro!